Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É bastante conhecida a passagem em que 12 espias, príncipes de cada tribo de Israel, foram enviados à terra prometida para sondarem suas riquezas e perigos. O relatório que eles trouxeram confirmava tudo a respeito do que Deus havia dito por meio de Moisés. Porém, haviam gigantes e cidades fortificadas que eles deveriam combater e expulsar para que pudessem tomar posse definitiva da terra. Uma grande confusão se instaurou no meio do povo, porque a maior parte de seus príncipes decretara como certa a derrota diante daqueles inimigos. Apenas 2, Caleb e Josué, confiaram na palavra de Deus por intermédio de Moisés, pois o Senhor se enfureceu com tudo aquilo e determinou um duro castigo. Cada dia daquela expedição representaria um ano a mais no deserto. E por 40 anos toda geração que saiu do Egito morreu na sequidão. Somente seus filhos puderam entrar na terra prometida. Um detalhe muito importante nessa história é esquecido. A estratégia de enviar espias não foi propriamente de Deus, mas do povo, com a aprovação de Moisés, como descrito em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 21 a 23, que diz: Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidade iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. O plano de enviar os espiões se originou com o povo, e como pareceu razoável, foi aprovado por Moisés, foi submetido a Deus, sancionado por ele e realizado sob orientação divina especial. O objetivo do escritor neste capítulo é trazer ao povo enfaticamente suas responsabilidades e comportamento. Por isso, é importante lembrá-los que o envio dos espiões, que os levou imediatamente às suas queixas e rebeldia, era de sua própria sugestão. Deus ordenou: entrem na terra e tomem posse dela. O que os homens fizeram? Estratégias. E Deus permitiu por um tempo que fizessem conforme desejaram. Perceba no texto o desvio. Os caminhos a percorrer e as cidades a invadir seriam determinadas pelo reconhecimento dos representantes do povo. E se não houvesse a consulta a Deus, não mais pelo seu direcionamento. Assim, é com grande parte da igreja hoje, envolvida até o pescoço em estratégias, programas, agendas, atividades. O povo não pode parar, os líderes precisam dar conta, os pastores devem promover campanhas e resoluções em nome do Senhor para que a igreja avance, cresça, multiplique e conquiste. Os ministérios bons são aqueles que sempre apresentam novidades. Gravações ao vivo, sites, livros, aplicativos, camisetas, produtos que evidenciem como aquela igreja é boa. Mesmo que paguem o preço de servirem sem aprovação de Deus. Ele permite que seja assim, por um tempo. E corram o risco de morrerem no deserto. Figura de um tempo de sequidão, de dores, de andar em círculos, de estar perdido. É cada vez maior
O número de cristãos estafados com a igreja, com famílias desgovernadas e quebradas, de líderes cansados e esgotados, de pastores frustrados porque poucos o acompanham em seus planos. E ainda ocorrem abusos, como usar da autoridade pastoral ou do cargo de liderança para impor sobre os irmãos e os liderados uma série de normas e procedimentos que atendem à instituição e às determinações de cima, mas que estão distantes da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a igreja e para cada um individualmente. Diz a palavra no livro de Números, capítulo 14, versículo 24, sobre Calebe o seguinte: o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade. Ele verá a terra e eu darei a ele, a seus descendentes, a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Estas palavras concordam plenamente com o que Jesus disse no Evangelho lá de João, capítulo 12, versículo 26, que diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A cultura evangélica parece inverter as coisas. Querem que o mestre os siga e abençoe suas estratégias para conquistarem as cidades, as nações e o mundo. Querem a honra do Pai pelos seus serviços, porém são esforços inúteis, com motivações erradas e ideais estranhos ao querer de Deus, ou, pelo menos, diferentes do que Ele de fato designou. O Senhor promove em nós uma disposição nova para servirmos no reino em sua força e em sua estratégia. Quem quer é Ele. Quem realiza é Ele. Desta forma, não há peso, não há frustração. Desta forma, o reino avança com integridade e eficácia. A igreja, portanto, experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repense as estratégias que você tem empreendido em sua vida e ministério. Tem produzido vida, alegria e justiça, ou estão gerando morte, peso e condenação? Considere a possibilidade de estar fora da posição que o mestre quer. Considere que tanto esforço e trabalho podem ser em vão, por não significarem exatamente o que ele deseja. Pense seriamente nisso. Nenhuma estratégia pode ser maior que o propósito para realizar o chamado. Portanto, esteja alerta aos sinais e se detenha no centro da vontade do Senhor e procure cada vez mais ouvir a sua voz e seguir todos os seus passos. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado por mais este dia, por este fôlego de vida. Muitas vezes, Pai, somos submetidos a determinadas situações que o nosso corpo, ele detém, Senhor querido, a ficar à mercê de circunstâncias e situações. Mas o Senhor está no controle de tudo. É o Senhor quem faz tudo, é o Senhor que nos direciona e nos mobiliza e nos move para que a sua vontade seja plena e seja concluída. Isso é maravilhoso, Senhor. Maravilhoso porque nada pode, Senhor, nada pode ficar da maneira que está. Antes tudo é transformado quando a sua presença, ela é manifesta. Senhor, como sou grato a Ti. Grato por aquilo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Grato pela vida de cada um dos teus filhos. Destes, Pai, que mesmo diante da luta, da circunstância, da situação, da tribulação, mantém-se em pé. Olham, Senhor querido, muitas vezes as estratégias, mas começam mais a observar a sua voz. E começam a repensar sobre determinadas ações, atitudes e até mesmo, Pai, comportamentos. Porque, Senhor querido, nós sabemos que tudo vem de Ti. E quando nós alinhamos os nossos pensamentos, o nosso coração e a nossa vida em Ti, nada mais fica da maneira que está. Por isso que vem o Seu reino. Manifeste o Seu querer, manifeste a Sua graça, manifeste a Sua glória. Faça com que a Sua vontade seja plena em nós. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, com que falte o pão na mesa deste teu filho. Antes, leve-os ao entendimento daquilo que
precisa ser feito e que necessita ser cumprido, Senhor. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos todo o nosso ser, sentimentos, sentidos, pensamentos, consagramos, Pai, o nosso coração, consagramos todo o nosso ser, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.